Olá, tudo bem? Então nós vamos continuar os tópicos da anatomia. Então nós vamos começar uma série de aulas agora que são relacionadas com a anatomia do sistema nervoso. O sistema nervoso é um dos sistemas mais complexos que nós temos, apesar de em peso, em quantidade, ser relativamente pouco, se nós pegarmos o peso do nosso encéfalo, da medula espinal e dos nervos, comparativamente com outros sistemas, por exemplo, tegumentar ou muscular, então a representatividade em massa do sistema nervoso é menor. Mas em nível de complexidade, é um dos sistemas mais complexos que nós temos no nosso corpo. E também um dos mais fascinantes. Então, os estudos do sistema nervoso, ou a chamada neurociência, vem evoluindo a cada dia. Novos estudos, novas técnicas, novas teorias, novo conteúdo sobre o funcionamento do nosso cérebro, eles vêm surgindo dia após dia. Nessa imagem, então, aqui bem bonita, vocês podem observar que ela não é aleatória, não é simplesmente um monte de fios, um monte de linhas que foram pintadas. Essa imagem representa para nós as diversas fibras nervosas que nós temos, ou os diversos prolongamentos neuronais que estão localizados no nosso sistema nervoso central. E é isso que nós vamos estudar nas nossas aulas, tentar entender um pouco dessa complexidade do sistema nervoso, tentar entender um pouco como é o funcionamento, quais são as estruturas que fazem parte da anatomia do sistema nervoso. Então, tudo isso nós vamos tentar passar para vocês nessas aulas. Da mesma forma como você já vem me acompanhando, se tiver algum comentário, alguma dúvida, me mande um e-mail ou deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Vamos lá, então? Então, basicamente, o sistema nervoso é o nosso sistema que é encarregado de controlar inúmeras atividades, inúmeras funções no nosso corpo. Aqui nessa imagem estão listadas algumas das funções ou algumas das influências que o sistema nervoso possui nos demais órgãos. Nós já vimos, por exemplo, no sistema tegumentar, toda a relação de receptores que estão na pele. Esses receptores captam uma informação, transformam essa informação que é mecânica em um estímulo ou em um impulso elétrico, transportam para o sistema nervoso central que integra, ou seja, que vai interpretar essa informação e vai emitir uma resposta. Então nós vimos aqui a parte da temperatura, toda a parte da piloereção, toda a parte sensitiva que é relacionado com o sistema nervoso. Nós vimos no sistema esquelético a relação do sistema nervoso, quando nós falamos, por exemplo, do periósteo, quando nós falamos, por exemplo, das sensações articulares, quando nós falamos da contração muscular, que existe um local específico chamado de placa motora. Essa placa motora é o local, é o ponto de união do nervo com o músculo. Basicamente, são prolongamentos dos nossos neurônios. E isso leva informação para o nosso músculo para que ele possa contrair ou relaxar-se. No sistema circulatório, nós vimos toda a parte
contrátil do coração. O coração ele tem um mecanismo, né, de contração e relaxamento, chamado sistema de controle intrínseco, né? E nós temos também um sistema extrínseco, né, que é o sistema nervoso autônomo, né? No sistema respiratório, sistema urinário, a gente vai ver ainda. Então, o nosso sistema nervoso, ele se conecta com todos os nossos sistemas e ele faz parte, né, da integração desses sistemas para manter o que nós chamamos de homeostasia. Então, o nosso sistema nervoso, ele sabe de tudo o que está acontecendo no nosso corpo, mesmo que nós, como pessoa, não tenhamos consciência disso. Ou seja, existem informações que são chamadas de conscientes. Consciente quer dizer que eu sei o que está acontecendo. Quando eu toco, né, meu dedo na minha mão, isso é uma informação consciente. Eu estou sentindo esse toque, né? Essa informação ela é interpretada. Eu sei que eu estou tocando o meu dedo na parte dorsal da minha mão e é uma pressão leve, né? Se eu pegar uma agulha e fizer o mesmo experimento, eu vou saber que o estímulo é pontiagudo, que pode provocar um pouco de dor. Então, essas informações são chamadas de informações conscientes. Agora, existem inúmeras outras informações que estão relacionadas com o nosso sistema nervoso e elas são inconscientes, ou seja, eu, como pessoa, eu, Juliano, eu não sei o que é, eu não tenho consciência, eu não tenho ciência disso. Por exemplo, a minha pressão arterial. Nesse exato momento, né, eu não sei qual é a pressão do meu sangue, né, na parede das artérias, mas o meu sistema nervoso, ele sabe. Por que ele precisa saber? Ele sabe porque existem receptores para pressão do sangue nas grandes artérias. Quando essa pressão é elevada, o sistema nervoso interpreta, né, e evoca mecanismos para abaixar essa pressão, né? Por exemplo, no sistema digestivo, sistema digestório, né? Eu não sei qual é o pH do estômago, né? Eu não sei dizer nesse exato momento, né, qual é o conteúdo que está lá para ser digerido, quais são as enzimas que precisam ser liberadas para digerir determinado alimento. Mas o nosso sistema nervoso, ele sabe, né? A nossa frequência respiratória, a nossa taxa de oxigênio no sangue, né? Nós não temos ciência disso, mas o sistema nervoso, ele sabe, ele precisa saber para que ele consiga fazer os ajustes e consiga manter a homeostasia de todo o sistema, né? Então, para tudo isso, o nosso sistema nervoso está atuando. E grande parte dessas funções nós vamos estudar, nós vamos ver ao decorrer das nossas aulas, né? E vocês vão ver que são aulas bem interessantes, bem dinâmicas, né? Vamos lá. Basicamente, o nosso sistema nervoso, ele possui como função básica captação, transporte, interpretação e resposta. É o exemplo que eu dei do toque, do tato. Existem receptores que captam uma determinada informação, transportam essa informação para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central interpreta essa informação e emite uma resposta. Essa resposta, vocês já sabem que ela pode ser a contração muscular ou a secreção de glândulas,
né? Essas são as únicas respostas possíveis, né, efetoras para o sistema nervoso, contração de músculo ou secreção glandular. Com isso, né, permite a manutenção do equilíbrio interno. Vamos ver um exemplo bem claro disso. Quando nós, por exemplo, estamos com a bexiga cheia, então, a bexiga urinária, ela tem uma capacidade de cerca de 600 ml de líquido, de urina, mas quando esse conteúdo chega a aproximadamente 180 a 200 ml, existe um reflexo, chamado reflexo de micção. Essa informação é captada, então, por receptores, é transportado para o sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central, ele responde como? Poxa, a bexiga urinária está cheia, então eu tenho que esvaziar ela. O que ele faz? Ele manda uma resposta pela via eferente para contrair a bexiga urinária. E com isso, dar aquele reflexo, aquela sensação, aquela vontade de ir ao banheiro, né? Então, esse é um processo que envolve captação, transporte, interpretação e resposta, né? Se nós pararmos para pensar nisso, é um processo muito rápido, é um processo de resposta muito acelerado. E nós já vimos também as peculiaridades no caso do reflexo de micção, né? Dependendo da idade, se é uma criança, se é um recém-nascido, até os 3 anos de idade, eles não conseguem ainda ter o controle dos esfíncteres, né? Isso só vai acontecer após o processo de mielinização estar completo, né? Então, não é que não exista o reflexo, ele existe todo esse mecanismo de captação, transporte, interpretação e resposta. O que não acontece é que os esfíncteres não são tão rápidos para contraírem como o reflexo de micção. Por isso que toda vez que é uma criança muito jovem, muito nova, de 1 aninho, 2 aninhos, tem o reflexo, né, vai vazar, vai fazer o xixizinho. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Então, aqui nós podemos observar nessa imagem, né, basicamente, as nossas divisões do sistema nervoso. Vocês podem ver lá a parte central do sistema nervoso, parte periférica do sistema nervoso. Opa, não é sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, professor? O termo correto, anatomicamente, pela terminologia anatômica, é parte central do sistema nervoso e parte periférica do sistema nervoso, né? Muita gente ainda usa sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Não é errado, mas não é atual, né? Mas nós vamos continuar com SNC e SNP para os dois, porque é uma forma convencionada e que vocês vão ouvir mais, né, na vida profissional de vocês, tá ok? Então, nós temos, além do sistema nervoso central, ou parte central e a parte periférica, nós temos a divisão autônoma. Nessa divisão autônoma, eu tenho a parte simpática e a parte parasimpática. Da mesma forma, né, muitos livros ainda chamam de sistema nervoso autônomo, e aí, sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, tá? É errado? Não é errado, mas não é a terminologia atual, tudo bem? Além das partes, né, do sistema nervoso autônomo, parte simpática e parte parasimpática, nós temos também o chamado sistema nervoso entérico, né, que é relacionado com o nosso trato, né, digestivo. Vamos em frente. Então, o nosso sistema nervoso, a responsabilidade maior dele é a de promover ou manter a homeostasia, né? Toda vez que ocorre perda da homeostasia,
Isso é muito danoso se tratando de sistema nervoso, né? Por exemplo, quando um determinado neurotransmissor, né, quando uma determinada substância química ela é reduzida, né, no sistema nervoso, por exemplo, um neurotransmissor chamado de dopamina. Quando essa dopamina ela possui níveis muito baixos em uma determinada região do sistema nervoso, ela provoca uma doença chamada doença de Parkinson, né? Então, existe, né, mecanismos regulatórios no sistema nervoso que fazem com que, né, esses processos eles sejam mantidos. Nós vamos ver que existe um limite para isso, existe um limite que o sistema nervoso consegue se adaptar. Nosso sistema nervoso é muito adaptável, né? Então, além da homeostasia, falando fisiologicamente, controle de órgãos, controle vital do indivíduo, ainda percepções, comportamentos e memória, né? Por falar em memória, né, existem vários mecanismos relacionados com memória, né? E também, se nós tivermos alterações nesses mecanismos, nós vamos ter prejuízos, né, nessa aquisição de memórias, sejam elas recentes ou sejam elas de longa duração, né? Então, nosso sistema nervoso ele tem uma capacidade de moldagem muito grande. A essa capacidade de moldagem ou de adaptação do sistema nervoso, nós chamamos de neuroplasticidade ou plasticidade neural, que é essa capacidade adaptativa do sistema nervoso. Imagine a quantidade de informações que nós recebemos durante o dia. Já pararam para pensar nisso? De quantas informações, sejam elas intrínsecas, informações que os órgãos, que os nossos receptores estão mandando a todo momento, sejam elas extrínsecas, informações visuais, informações auditivas, informações táteis, informações olfativas. Então, nós estamos sendo bombardeados de informações. Imagine a capacidade do nosso sistema nervoso em gerenciar tudo isso. Por isso, uma das maiores qualidades do sistema nervoso não é a memória, não é a capacidade de reter informações. Mas uma das maiores dádivas do sistema nervoso é justamente o esquecimento, é não se lembrar. Ou seja, imaginem se nós conseguíssemos lembrar de tudo, exatamente tudo, desde o nosso nascimento até esse exato momento em que você está assistindo a essa aula. Seriam muitas informações, né? Seriam um absurdo de dados que seriam armazenados no nosso cérebro. Então, o nosso sistema nervoso ele tem essa capacidade de guardar informações, mas também tem a capacidade de esquecer essas informações, de abrir espaço para novo conhecimento, de abrir espaço para uma nova informação que seja relevante, né? E o que é relevante, né? Bom, isso é muito variável. O que é relevante para mim pode não ser para você. Então, aquilo que tem mais importância com base nas suas experiências, com base naquilo que você vivenciou, com base naquilo que você julga ser importante para o seu crescimento, essa informação ela vai ser guardada.
né? Com exceção daquelas músicas que são aquele chiclete que gruda no cérebro, né? Então, aquelas músicas elas não têm esse processo de relevância, mas sim da repetição, da melodia, da facilidade de guardar isso. A gente vai falar mais sobre isso futuramente, mas em questão de informações que são relevantes, isso depende muito de cada pessoa. É por isso que nas avaliações em que as questões são subjetivas, existem respostas variadas, porque cada um vai enfatizar um ponto que acha importante. Cada um vai colocar no papel, vai colocar lá na tela do computador aquela informação que ele julga ser mais importante para ele, né? Que marcou mais isso. Então, tudo isso é relacionado ao nosso sistema nervoso, né? E tudo vai do ato, né, do processo de empatia. Empatia com a disciplina, empatia com o assunto que você está estudando, com as experiências vivenciadas, com o professor que está à sua frente. Tudo isso são processos que facilitam ou dificultam o aprendizado, né? Aquele ditado popular, né? Ou vai pela dor ou pelo amor, tem muito em relação ao nosso sistema nervoso. Ou você aprende porque você gosta, porque você acha que é interessante, que é relevante, que vai trazer benefícios, ou você aprende pela dor, né? Eu vou aprender esse troço, eu vou aprender esse negócio, mesmo que seja para passar raiva e jogar na cara do outro. Mas eu vou aprender. Então, todos esses processos são importantes, né? Ou você aprende por gostar, ou você aprende por não gostar, mas quer se superar para isso. Tudo bem? Vamos em frente. Então, todos esses processos, eles têm muito a ver com a forma como nós enxergamos o mundo, com a forma como nós nos enxergamos, com as nossas capacidades, com as nossas limitações, com a nossa história de vida, né? Ora, nós podemos sentir-nos um leão, né? Bravejando, fortes, confiantes, e outras vezes eu posso me sentir um pouco menos. Eu posso me sentir um pouco intimidado ou por uma pessoa, ou por uma situação diferente, ou por um lugar diferente. Então, tudo isso tem relação com o nosso sistema nervoso, tem relação com a nossa preparação para esse local, com a nossa preparação para uma determinada situação, né? Então, até mesmo a forma como nós reagimos ao próximo, reagimos ao ambiente, tem tudo a ver com o sistema nervoso. E a função dele é essa mesmo, né? A função do sistema nervoso é nos adaptar ao meio no qual nós estamos vivendo. Essa adaptação, seja ela para gerar amigos, para gerar empatia, ou a adaptação, seja ela para nos proteger de problemas, de predadores, por exemplo, né? Então, tudo isso é baseado nas nossas experiências e na forma como nós enxergamos a nós mesmos, ao ambiente e a uma determinada situação. A gente vai ver mais exemplos, né, disso. Quem nunca viu essa imagem, né, no Facebook tem muito disso, que é o tal do ponto de vista, né? Cada um só pode falar da vida do outro com base nas suas próprias conclusões. É o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Olha, eu não sei o que está passando pela sua vida, eu sei o que você está me contando, mas a sua dor eu posso entender. Mas eu não posso vivenciá-la, porque quem está passando pelo processo são vocês. Cada um de nós passa por um determinado processo. Cada um de nós tem uma experiência, né, determinada. E com base nesse momento em que nós estamos passando, eu vou ter um poder de decisão X ou um poder de decisão Y, né?
Então, quando eu estou conversando, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Falo assim, olha, eu vou fazer a prova de vocês, né? E vocês rezem para o São Paulo não perder, né? Porque se o São Paulo perder, eu vou ficar muito enfurecido, né? Isso é uma brincadeira, lógico, né? Até porque o São Paulo vem perdendo muito ultimamente. Mas é uma forma de dizer que o que eu estou tentando passar é uma visão minha. O que eu acho que é importante para que vocês saibam é um ponto de vista meu. Quando vocês estudam, vocês têm um outro enfoque, vocês têm uma outra abordagem, vocês têm outras prioridades. E nem sempre nós coincidimos em o que eu peço e o que vocês estudam, né? Muitas vezes isso acontece, né? Então, tudo isso é baseado, e a nossa função como professores é diminuir esse abismo que existe entre essas opiniões, para que eu possa entender o que é importante para o aluno de enfermagem, o que é importante para o aluno de medicina, o que é importante quando eu dava aula para odontologia, para eu dar aula para fisioterapia. Então, cada um tem um enfoque diferente. Cada um tem uma maneira de pensar, cada curso tem uma particularidade, né? E essa visão ela é importante, né? Para que nós possamos nos entender, para que nós possamos dialogar, para que a gente possa ter uma convivência saudável, né? Eu espero que com as nossas aulas eu esteja conseguindo conversar a mesma língua de vocês, né? Que vocês me entendam, né? Que eu entenda as necessidades, né, dos alunos para um determinado curso que você escolheu. No caso de vocês, a enfermagem, né? Então é importante que vocês sempre me dêem um feedback a respeito disso.